Falar sobre Botafogo e Flamengo, porque o Botafogo começou com tudo esse Brasileirão e o Sampaoli faz o primeiro clássico com o Flamengo. Domingo tem clássico no Maracanã. Flamengo de Sampaoli. Botafogo de Luiz Castro. O técnico português vai encarar o rubro-negro pela 4ª vez desde que chegou por aqui e terá pela frente o 4º treinador diferente ali no comando do rival. Nos 3 jogos até então, Luiz Castro tem uma vitória e 2 derrotas. Venceu no Brasileiro do ano passado o Flamengo de Paulo Souza. No segundo turno, perdeu para o Flamengo de Dorival Júnior. No Carioca desse ano, derrota para o Flamengo de Vitor Pereira, que não comandou o time em Brasília. O auxiliar Rui Quinta teve essa missão. Agora, Luiz Castro tem Sampaoli pelo caminho, o argentino que quer que o Flamengo se torne invencível. Eu quero ficar aqui em um time muito grande para ter um time invencível. Tomará tempo, mas é meu sonho. Mesmo com a goleada 8-2 contra o Maringá pela Copa do Brasil, agora a história é outra, é Brasileirão, é clássico. E o Sampaoli pega um Botafogo em ótimo momento. 11 jogos de invencibilidade, 6 vitórias seguidas, titulares descansados. Ou seja, chega com confiança e com boas chances também. E aí, tem favorito para esse duelo? Tem. Eu sinceramente nunca percebi muito bem o que é que importa o favoritismo para um jogo de futebol. Porque o futebol deu-nos tantas lições ao longo das nossas vidas que não interessa nada quem é ou quem não é favorito. Clássico é clássico. Está tudo dito. É clássico. O que é que se espera de um clássico? Sempre algo de vibrante, algo de emocionante. Vamos lá, vamos jogar. Embalada. A gente mostrou a tela agora do Fluminense, mas olha a sequência do Botafogo. 9 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota no período dos últimos 11 jogos. O aproveitamento de 87,9%. Média de gols marcados 2,81, de sofridos 0,81. São 6 vitórias consecutivas, vitórias importantes do Glorioso. De um lado, o Jorge Sampaoli fazendo seu primeiro clássico. E o outro, Botafogo, eu acho que vem nessa sequência, mas que tem um Flamengo pela frente. Eu acho que esse jogo é uma boa régua para os dois lados, sim, não, Zupac? Sem dúvida. E olhando pelo viés do Flamengo, é uma boa régua, porque até agora a gente viu 3 amostragens do Flamengo do Sampaoli, respeitando o tempo, né, que é muito curto. Mas a gente viu um Flamengo sobrar contra adversários muito frágeis, contra o Ñublense do Chile, contra o Grêmio Maringá pela Copa do Brasil. A hora que pegou um adversário pau a pau, né, de competitividade, que foi o Inter, o Flamengo poderia ter vencido, mas não foi um grande jogo do Flamengo. Foi um bom jogo, foi um jogo disputado, mas o Flamengo não sobrou. Então, assim, ainda falta, a gente não viu nessa primeira amostragem curta, um Flamengo de imposição contra um time forte. E aí, esse clássico permite que o Flamengo tente mostrar essa força, né? Tô curioso para ver qual time o Sampaoli vai colocar a campo, como ele vai mexer pelo jogo contra o Racing pelo meio de semana na Copa do Brasil. O Botafogo também tem Copa Sul-Americana no meio de semana. Qual é o impacto que esses jogos de quarta, quinta-feira vão ter dentro desse clássico de Campeonato Brasileiro? Mas para o Flamengo é um teste, é a tentativa de ver pela primeira vez um Flamengo impositivo contra um time de muita qualidade, na comparação com aqueles que o Flamengo venceu. E para o Botafogo é a tentativa de reafirmar a grande fase, né? Desde que o Botafogo foi eliminado de maneira muito precoce, muito feia no Campeonato Carioca, o que colocou o cargo do Luiz Castro em risco, dúvida, né? Teve essa discussão. O time começou a crescer, se aproveitou da frágil Taça Rio para vencer e para dar uma encorpada. Veio a Sul-Americana, veio a Copa do Brasil, começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Estrutura de time montada, com os 3 homens de meio campo, com o Eduardo com mais de liberdade, com o Júnior Santos, com o Vitor Sá, com o Tiquinho Soares num grande momento, com o Lucas Perry, ex-goleiro do São Paulo, pegando muito, ganhando confiança. Então é o Botafogo
Botafogo que vai testar a sua regularidade contra o Flamengo, que vai buscar a sua forma mais agressiva no Campeonato Brasileiro. Trazendo para a análise que a gente fez do Clássico Paulista, eu acho que assim, há um equilíbrio técnico maior entre Corinthians e Palmeiras do que entre Flamengo e Botafogo. Mas o momento permite ao Botafogo, na minha visão, equilibrar mais o Clássico do que o Corinthians e São Paulo. Então é um Clássico mais equilibrado do que o do outro lado da Dutra, pelo momento do Botafogo e pelo início de trabalho do Flamengo. É o Flamengo do elétrico contra o Botafogo do cara bem mais low profile, verdade. Que é o Luiz Castro, um cara muito boa praça. O fim do seu comentário quase responde a pergunta que eu vou fazer, mas acho que a pergunta permite um outro viés, que é o seguinte: a gente viu aí o gol do Erisson no Clássico do ano passado, o Botafogo já ganhou do Flamengo nos últimos anos, mas você acha que é o melhor Botafogo dos últimos anos num tete-a-tete com o Flamengo? Talvez no momento, né? Um momento de maior confiança, né? O Botafogo, assim, desde da transformação para a SAF, é o momento onde o Botafogo está numa maior regularidade, a maior sequência de vitória dos últimos 10 anos. É um time que vai tentando adquirir confiança contra um Flamengo que está longe do seu ideal, né? Com o técnico tateando as melhores opções, conhecendo o elenco, trabalhando as possibilidades. O Flamengo é favorito para o Clássico, mas o Botafogo mostrou que ele pode competir contra o Flamengo nesse momento, e eu não ficaria surpreso se vencesse o jogo. Acho que tende a ser um jogo agradável, um bom jogo para se ver jogar. São duas equipes que gostam de jogar, o Botafogo mais na transição, mais veloz, é um time muito vertical, e o Flamengo na sua tentativa de ocupar o campo de ataque com